O maior desafio teu agora é ficar até o final deste vídeo. Será que você consegue? Então vamos lá. Eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus e um tema muito atual que muito se fala nesse momento. Será que o anticristo já está em nosso meio? Muita gente já diz, ele está, não está, vai se manifestar de uma forma ou de outra. Uma coisa eu tenho certeza absoluta, é que o espírito do anticristo, ele já atua em nosso meio. Isso é fato bíblico e fato prático para nós em nossos dias. É muito importante então, vou repetir, fica comigo até o final desse vídeo, você está no Café Pastoral e se esse canal está sendo bênção para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, compartilhar o nosso canal com outras pessoas. Eu sempre falo, está sendo bênção para você? Vai ser bênção para muita gente também, ok? Deixa eu ler com você a carta de 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 2. Ele vai dizer assim a partir do versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Ainda em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede, de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Perceba que ele fala aqui que o espírito do anticristo já está no mundo. O que é esse espírito do anticristo? São ideias, filosofias e práticas que são contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina. Toda prática contrária aos princípios da palavra de Deus são práticas voltadas justamente para as ideias e filosofias do anticristo. Você vai encontrar isso na Bíblia de forma muito clara. O que nós temos visto hoje, por exemplo, em nossa sociedade? Vemos isso de forma muito clara. Se um grupo realiza um ato que nós sabemos ser criminoso, ser violento, ser fora dos princípios de Deus, que nós entendemos na palavra, que nós vemos isso na palavra, por vezes algumas pessoas perderam inclusive o bom senso em dizer assim, aquele ato é condenável. Elas simplesmente procuram de alguma forma, porque aquele grupo defende a sua própria ideologia, e hoje geralmente nós estamos falando de direita e esquerda, nós estamos falando disso o tempo todo, e as pessoas estão esquecendo dos princípios da palavra para defender suas ideologias, e nós precisamos voltar, nós cristãos, aos princípios da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus condena aquele ato, pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser centro, pode ser o que for, aquilo é condenado pela palavra de Deus. Então nós precisamos viver isso intensamente. Agora, tem gente que perdeu o bom senso, elas estão defendendo muito mais uma ideologia, justificando atitudes. Se um grupo que defende a sua mesma ideologia política, eles estão defendendo a mesma coisa, querendo justificar, querendo ver algo que não tem como justificar, e nós precisamos dar um passo avante. Além disso, é muito importante nós entendermos, o mundo hoje vive diante de duas ideias, isso é fato e é política, isso que nós estamos vivendo hoje, direita e esquerda. É assim, e as pessoas estão deixando a palavra de Deus por vezes por detrás disso, ou seja, longe disso, e esquecem de que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Eu posso ter a minha posição, como por exemplo um conservador que eu sou, mas eu não vou perder o meu bom senso. Se eu perceber que alguém está fazendo um ato contrário à palavra de Deus, mesmo sendo conservador, se dizer conservador de direita, é um ato equivocado. Eu não vou perder de forma alguma o meu bom senso. Então nós não podemos viver dessa forma, nós somos cristãos, nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. Hoje, esse Espírito de Cristo que já atua principalmente, você quer saber como? Através da área do engano. O engano
ele é fatal na vida das pessoas. O espírito do engano. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, por exemplo, sua carta lá a Timóteo, no capítulo 3, a segunda carta no capítulo 3, olha o que ele vai dizer de forma bem clara como serão os últimos dias. Como serão os últimos dias. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos muito angustiantes. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Percebam como que as pessoas usarão do espírito de engano. Elas terão forma de piedade. E pastor, isso sempre aconteceu? Bom, claro, o apóstolo Paulo escrevendo em Timóteo já estava escrevendo algo que já acontecia na sua época. Isso é um espírito do anticristo em nosso meio, onde as pessoas usam o engano, enganam de forma muito clara. E como eu posso me livrar desse engano? Eu só posso me livrar desse engano de uma forma, conhecendo a palavra de Deus, mergulhando na palavra de Deus, tendo discernimento pela palavra de Deus, orando em todo tempo, meditando, ouvindo realmente pessoas que pregam essa palavra e não historinhas e não simplesmente motivações para você vencer na vida sem os conceitos da palavra. Se isso está acontecendo com você, dê meia volta agora, porque você está entrando num caminho de engano. É muito importante você mergulhar nessa palavra. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse espírito do anticristo que já atua em nosso meio. Mas eu vou parar por aqui, porque o vídeo vai ficar e já está muito extenso. E eu não quero tomar seu tempo. Mas eu quero que você faça uma reflexão hoje. Será que esse espírito de engano já tomou a minha vida? Será que eu estou conhecendo a palavra de Deus? Eu estou buscando, estou lendo essa palavra todos os dias? Pastor, mas às vezes eu leio e não entendo. Continue lendo, porque ao ler essa palavra, a revelação virá até a sua vida. Porque o Espírito Santo é Ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Há uma coisa que eu quero citar para você muito importante. Entenda o seguinte, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Talvez você olhe assim, mas eu vejo tanta gente vivendo contrário à palavra e fica pregando. Deixa eu te dizer, vou te dar um exemplo, tá bom? Vou te dar um exemplo. Você nem me conhece, está assistindo esse vídeo agora. E aí você olha para mim e fala, não conheço esse cara, o que ele está falando e tal, será que ele também não está errado? Se eu estivesse hoje vivendo em pecado, e falando isso tudo para você e pegasse a Bíblia e lesse João 3,16, porque diz assim, a palavra de Deus diz assim em João 3,16. Eu estou aqui, não é um exemplo, ok? Se eu estivesse hoje vivendo em pecado, eu vou citar para você João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pergunto a você, essa leitura, essa citação da palavra, essa palavra que eu li, ela perde o seu poder porque eu estou em pecado? Ela perde a sua autoridade porque eu estou em pecado? Ela perde o seu valor e os seus princípios porque eu estou em pecado? Ela perde, te dá a noção da visão da salvação porque eu estou em pecado? Não, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela não é inconstante, ela não muda, ela continua poderosa. Ela continua poderosa. Eu irei prestar contas, nesse exemplo que eu estou citando, eu irei prestar contas das minhas atitudes, das minhas ações. Mas ao ler essa palavra para você, você recebe essa palavra e você precisa se concentrar na palavra de Deus. É isso que nós devemos viver. Nós iremos sofrer as consequências se estivermos fazendo isso de forma equivocada. Com certeza iremos sofrer essas consequências, mas a palavra, ela jamais perderá a sua unção, o seu poder. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é poderosa,
é a própria palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra sirva de reflexão para você. E eu gostaria de continuar esse assunto, quem sabe algumas coisas que o Espírito de Deus colocar em meu coração, quero compartilhar com você, ok? Deus abençoe muito sua vida, sua casa e sua família e vamos ficar ligados. E volte à palavra o mais rápido possível, porque o tempo está muito próximo. Shalom. Amém.